Fala galerinha do YouTube, estamos aqui em mais um vídeo, né? Agora vamos fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre os conteúdos do oitavo ano, nossa primeira aula do oitavo ano de 2024. Desejo a vocês aí um 2024 de muitas realizações, muita coisa boa pra gente aí nesse ano, se Deus quiser. Firmeza total e vamos lá começar. Vamos começar com o tema do iluminismo e o liberalismo, né? O iluminismo ele vai ser um contexto de mudança de pensamento, né? Que vai acontecer no finalzinho ali do período absolutista. E o iluminismo ele vai ter muito a ver com o fim do absolutismo. Mas aí vocês me perguntam, professor, o que é absolutismo? Absolutismo é quando o rei tem poder absoluto. Ele faz o que quer. Não tem quem o impeça. Vocês estão entendendo? Ele não tem que dar satisfação para um congresso, para um parlamento, para um conselho ou para uma igreja, nada, né? É poder absoluto mesmo. Ele faz tudo o que ele quiser, né? Daí o nome absolutismo. Só que aí, pessoal, a gente vai ter algumas mudanças, né? No tecido social, principalmente com o crescimento da burguesia que eram os comerciantes, né? Eles vão começar a questionar a falta de participação política. Se vocês se lembram, né, mais ou menos aí dos estudos da Idade Média, a Idade Média era dividida em três grupos, né? Que era a nobreza, o clero e os servos, certo? Com a baixa Idade Média e a transição, né, porque a gente chama aí de Idade Moderna, né, o finalzinho da Idade Média, a gente vai ter o crescimento de novo das cidades, né, o florescimento do comércio, e com isso a gente vai ver surgindo entre os camponeses uma nova classe, que é a classe dos burgueses, a classe dos que vivem nos burgos, né, que eram chamados as feiras de comércio na época, eram chamados de burgos. Quem vive nos burgos são burgueses, né? Com o tempo, o termo burguês foi ganhando um novo significado, mas a ideia é essa, são pessoas que fizeram riqueza a partir do comércio, tá certo? E essas pessoas elas vão começar a questionar o poder absoluto do rei. Por quê? Porque o rei cobra altos impostos, porque o governo é muito limitado à influência do clero e da nobreza, excluindo os burgueses. Muitas vezes os burgueses, para ter alguma participação, alguma voz, tinham que comprar títulos de nobreza, tinham que se casar com mulheres nobres, o que durante muito tempo era ilegal o casamento de nobres com camponeses, né? Tudo isso aí foram uma série de transformações que foram graduais, não foram de uma vez, né? Mas essas mudanças aí que vão marcar o nascimento da burguesia tem muito a ver com o contexto dessas ideologias aqui, né? Do iluminismo e do liberalismo. Então vamos ler um texto aqui para a gente iniciar esse tema do iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII que se propôs a promover a razão, o conhecimento científico e a liberdade individual como catalisadores para a transformação social e política, surgindo em meio ao absolutismo monárquico e à influência da Igreja. Os iluministas destacaram a importância da razão e do empirismo, defendendo a separação entre Estado e religião, a tolerância religiosa, questionando dogmas e autoridades absolutas. Seu legado inclui a difusão de ideias iluministas em toda a Europa, inspirando movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, e influenciando a formação de sistemas políticos baseados na democracia e na proteção dos direitos individuais. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente ir entendendo, né? Surgiu em meio ao absolutismo monárquico, né? E a influência da igreja. A igreja e o rei tinham um poder muito grande nessa época. E eles vão destacar a razão e o empirismo. O que é a razão? É a capacidade do ser humano entender o mundo a partir das suas próprias capacidades cognitivas, a partir da sua própria consciência, né? Da sua própria capacidade de reflexão e conclusão.
Isso é a razão, né? Isso é o que nos diferencia dos outros animais, inclusive. E quando a gente fala em empirismo, empirismo quer dizer experiência. Ou seja, como eu sei que um conhecimento é verdadeiro? Quando eu passo ele por uma experiência, não é? A ciência é baseada em experimentos, ok? Então, o iluminismo tem muito a ver também com o surgimento do pensamento científico, né? Essa valorização da razão, do empirismo, né? Que no caso seria a experiência. Tudo isso aí tem muito a ver com o surgimento da ciência, defendendo a separação entre Estado e religião, né, pessoal? Temos que pensar aqui que quando o rei era absolutista, ele era considerado um representante de Deus na terra, ou seja, havia Deus no céu e o rei na terra, né? E quem questionasse a autoridade do rei estava questionando a autoridade do próprio Deus. Então, religião e política estava tudo misturado. E aí, os iluministas, né? Esse pessoal que vai vir com essas reflexões, com essas novas ideias, vão começar a questionar isso. Por que religião e Estado têm que estar juntos, né? Estado a gente fala política, né? Por que religião e Estado, religião e política têm que estar juntos, né? Eles vão começar também a defender uma tolerância religiosa, o que muitas vezes não era bem visto, né, pela Igreja Católica do período, e questionando dogmas e autoridades absolutas. Quem é a autoridade absoluta? O clero, né, que é a igreja, e o rei. O rei tem poder absoluto, né, mais ainda que o clero. E quando a gente fala questionando dogma, o que é dogma? Dogma são as regras, as leis da igreja que são imutáveis, são inquebráveis, né? Muitas vezes esses dogmas eles traziam problemas. Por exemplo, havia o dogma da caridade. Era considerado que se você acumulasse riquezas na terra, você estaria, tipo assim, perdendo a sua possibilidade de salvação, né? É um dogma da Igreja Católica medieval. Isso aí começou a ser mudado a partir, né, do iluminismo, que eles vão defender a propriedade privada, né, o crescimento do patrimônio. Então, muitos desses dogmas, né, dessas verdades concretas, imutáveis, vão começar a ser questionados aqui durante o período do iluminismo. Seu legado inclui a difusão de ideias iluministas em toda a Europa, incluindo os movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, né? São vários movimentos de revolução, vários movimentos que desencadearam grandes mudanças na Europa e no mundo, né? Que vão ser influenciados pelas ideias iluministas, né? Que vão também protagonizar aí as ideias de democracia e de proteção dos direitos individuais. Essa questão dos direitos individuais, da igualdade, tudo isso vai surgir durante o período iluminista. Vamos ver aqui, né, os principais pontos do iluminismo. Vamos lá, o racionalismo e o empirismo. Racionalismo é o quê? A capacidade de usar a razão. E o empirismo? Empirismo é a experiência, você valorizar a experiência como forma de adquirir um conhecimento. Vamos imaginar a água. A água, quando você coloca ela no fogo, ela ferve em 100 graus centígrados. Quando você está no alto de uma montanha, a água também ferve em 100 graus. Como que você vai descobrir isso? Subir na montanha, levando um fogãozinho lá, né, um termômetro e colocando a água para ferver. Se a água ferver em 100 graus, realmente a água ferve em 100 graus, tanto a nível do mar quanto numa montanha. Correto? Como que você vai alcançar esse conhecimento? A partir da experiência, né? A partir do empirismo. Racionalismo e empirismo. ênfase na razão como fonte primária do conhecimento, né? Todo o conhecimento que você precisa, até para saber o que é certo, o que é errado, você consegue através da razão, sem a necessidade de uma intervenção religiosa, de um sacerdote te dizer o que é certo, o que é errado. Beleza? E a combinação do racionalismo, baseado na lógica e razão, e do empirismo, centrado na experiência sensorial. O que é isso da experiência sensorial? Vai dizer, pessoal, que o seu entendimento ele é baseado a partir dos seus sentidos, né?
Você experimenta, por exemplo, como é que você sabe que o fogo é quente? Porque você enfia a mão lá e se queima, né? E a partir dessa sensação, você entende que o fogo é quente, que o fogo não se toca, né? Então, essas duas correntes filosóficas, a do racionalismo e do empirismo, elas vão meio que se complementar e ao mesmo tempo se rivalizar. Porque muitas vezes o empirismo ele vai dizer, ó, para você aprender você tem que experimentar. Você tem que ter a sensação, você tem que ter experiência, né? O que é a sensação? Quais são nossos sentidos? Né? É a visão, o tato, o paladar, a audição, a visão, né? Você tem que ter algum estímulo desses sentidos para alcançar um novo conhecimento. É o que defende o empirismo. Agora o racionalismo ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que a sua razão é o suficiente para você entender todas as coisas, né? Que quando você queima a mão, você não aprende que o fogo é quente porque você sentiu dor ao tocar o fogo, mas sim porque a sua razão refletiu e administrou aquela sensação, gerando uma conclusão racional, ou seja, de que o fogo é quente. É meio confuso, pessoal, é meio confuso, mas o que é importante a gente pensar? Que no iluminismo a gente vai ter uma outra perspectiva que não está ligada àquela visão religiosa, certo? Você consegue descobrir a verdade sem depender de uma perspectiva religiosa. A crítica à autoridade absoluta, né, como eu disse, vai ter um movimento forte aí contra o absolutismo, o questionamento do poder absoluto do Estado e da Igreja, né, do Estado aqui na figura do rei, e a defesa da autonomia individual e da liberdade de pensamento, né? Você pode falar várias coisas que eu discordo, mas eu sempre vou defender o seu direito de expressar suas ideias. Para que o meu direito de expressar as minhas ideias, a minha liberdade de expressão também esteja garantida, correto? A crença no progresso, os iluministas eles vão acreditar que sempre há um progresso, um desenvolvimento, né? Inclusive o positivismo vai se basear bastante aí nessa perspectiva do progresso, né, que as coisas, o mundo caminha para o futuro, para o progresso, para o desenvolvimento, né, que o mundo está recheado de boas perspectivas, ok? Então o iluminismo vai ter muito disso aí, da crença no progresso, a fé no progresso humano, científico e social, né, e o otimismo em relação à capacidade da razão humana de melhorar a sociedade. Então havia um otimismo aí com relação à sociedade, sobretudo com a valorização, né, de uma perspectiva iluminista. Outro ponto defendido pelos iluministas vai ser o humanismo e o universalismo, né? O humanismo ele vai valorizar a dignidade humana, né? O humanismo vem de valorizar a figura, né, o símbolo, o significado do ser humano, né? E dos direitos individuais. Pessoal, os direitos individuais, eles vão surgir a partir do iluminismo, né? Se nós temos direitos como o direito de liberdade de expressão, né, de ir e vir, nosso direito né, de propriedade intelectual, propriedade material, né, todos esses direitos aqui vão surgir no período do iluminismo, ok? E a ideia de que princípios éticos são universais e aplicáveis a toda a humanidade. Ou seja, aqui vai surgir, pessoal, o berço do que a gente considera os direitos humanos, né? Direitos éticos universais, ou seja, em qualquer civilização, esses preceitos, né, esses princípios são aplicáveis de uma forma positiva, de uma forma que vai dar certo, que vai gerar um futuro otimista, né? E também a tolerância religiosa, a defesa da liberdade religiosa e a separação entre religião e Estado, e também a oposição à intolerância religiosa e à imposição de dogmas, ok? Vemos aqui o iluminismo, e dentro do iluminismo vai surgir uma corrente de pensamento que a gente chama de liberalismo, ok? Vamos ler aqui o texto para a gente ter uma introdução sobre esse assunto aqui do liberalismo. O liberalismo, originado no contexto do iluminismo, é uma corrente política e econômica que se consolidou no século XIX, fundamentado na defesa dos direitos individuais e da liberdade
E na limitação do poder do Estado, o liberalismo promove a economia de mercado, a propriedade privada e a democracia representativa. Emergindo como resposta aos sistemas absolutistas, o liberalismo influenciou a criação de constituições, a separação de poderes e o estabelecimento do Estado de Direito. Seu legado persiste na forma de governos democráticos e sociedades que valorizam a autonomia individual, a igualdade perante a lei e a busca pela liberdade individual dentro de parâmetros éticos e legais. Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala de liberalismo aqui, a gente está falando basicamente de toda essa estrutura ideológica que vai dar a base para o que a gente conhece como sociedade moderna, né? Vamos ver aqui alguns dos princípios do liberalismo, né? Primeiro, o individualismo e os direitos naturais. O que é o individualismo, né, pessoal? É uma perspectiva de que você, com as suas capacidades, pode crescer, pode desenvolver, né? Que cada um nasce com as suas capacidades e o sucesso dessas pessoas tem a ver com a sua capacidade, com a sua identidade, né? Com as suas características, ou seja, com a sua forma individual, né? Com seus aspectos individuais. E os direitos naturais são os direitos que toda pessoa tem ao nascer, né? O direito à vida, o direito à educação, o direito à moradia, né? Muitos desses direitos naturais são considerados direitos humanos, né? Estão na Declaração dos Direitos Humanos e estão também em várias constituições. O que são constituições? Constituições são as cartas legislativas que vão dar base para todas as leis de um país, né? Vamos imaginar que eu crio um país hoje. A primeira coisa que eu tenho que fazer para iniciar, né, esse país, se eu for viver dentro de uma república, né, vai ser criar uma Constituição. Eu não posso criar uma lei que esteja fora da Constituição. É como se fosse uma casa, né? Antes de você levantar as paredes, você constrói a base da casa, não é? A Constituição é a base das leis de um país, né? Se você levanta uma parede fora da base, essa parede não vai cair? É a mesma coisa com uma lei que é feita fora dos parâmetros da Constituição, ok? Então, o individualismo e os direitos naturais vão dar uma ênfase nos direitos individuais e inalienáveis, ou seja, os direitos que cada pessoa tem e direitos que são intransferíveis, inalienáveis, ou seja, eu tenho o meu direito à propriedade privada. Eu posso abrir mão desse direito? Não posso. É um direito inalienável, ele é intransferível, né? Eu tenho direito à minha liberdade. Eu posso abrir mão desse direito? Vender a minha liberdade? Não posso. É um direito inalienável, intransferível, tá certo? E também o reconhecimento dos direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade, ok? Outro aspecto aqui, ó, do liberalismo vai ser o Estado de Direito e a limitação do poder. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito vai ser o governo que trabalha, que atua na defesa a esses direitos naturais, né? É um governo que não vai atuar para o bem-estar do governante, como era durante o absolutismo, mas sim para o bem-estar dos governados, né? Que somos nós. E a limitação do poder, para quê? Para evitar que surja novos governantes absolutistas, né? Para evitar uma reascensão do absolutismo, né? Dentro do Estado de Direito e da limitação do poder, nós temos a defesa da supremacia da lei sobre o poder arbitrário. O que é arbitrário? Dentro do jogo de futebol não tem um árbitro, o juiz, né? Quando a gente fala em poder arbitrário, é o rei fazer o que ele quiser. Ele tem muito poder na mão, é poder absoluto, né? Ele fazer o que ele quiser. Ele é o árbitro de si mesmo e da nação inteira, né? Poder arbitrário. E também a necessidade de limitar o poder do Estado para proteger os direitos individuais. Ou seja, como que eu vou garantir que os direitos individuais existam, permaneçam, né? Limitando os poderes do Estado, ok? Quanto menos poder o governante tiver, maiores serão os direitos individuais, tá bom?
Aqui também outro fator do liberalismo vai ser a economia de mercado. A economia de mercado que vai defender o quê? A promoção da economia de mercado e da livre iniciativa. Ou seja, vamos imaginar, você nasceu com uma grande habilidade de produzir sapatos, né? Se a sua habilidade de administração for tão boa quanto a sua habilidade de produzir sapatos, você pode criar uma empresa e pode enriquecer a partir dela. Nada vai te impedir de você ter o seu sucesso, né? E vamos imaginar que o fulano de tal ali tem uma empresa de sapatos que produz sapatos melhores que os seus, né? Naturalmente, o sucesso dele vai se sobrepor ao seu, a empresa dele vai crescer mais que a sua, né? A questão da livre concorrência também tem muito a ver com isso, com a economia de mercado. É a ideia de que o mercado vai se regular sozinho. Não precisa do governante meter o bedelho, dar a opinião dele em cima das questões da economia. A economia vai se equilibrar sozinha, né? Essa é a perspectiva do liberalismo. E a confiança nos princípios do livre comércio e da propriedade privada, né? Ou seja, vamos imaginar que você trabalhou 20 anos em uma empresa e fez uma fortuna, né? Comprou até a empresa, virou proprietário dessa empresa. Aí o governo do nada vai lá e toma essa empresa de você, né? É injusto, não é? Mas por que é injusto? Porque nós temos a perspectiva do liberalismo, do iluminismo já configurada na nossa mente. Já é algo cultural da nossa sociedade, né? Essas ideias não existiram desde sempre. Elas surgiram aqui dentro de um contexto de contestação ao absolutismo, ok? Outro princípio aqui do liberalismo vai ser a representação política, né? Que é o que? É você ter o direito de eleger um representante, de você ter alguém que seja a sua voz dentro das decisões legais, das decisões políticas, né? A defesa da representação política e do governo democrático, ou seja, você ter o poder do voto, de decidir quem vai te representar, qual é o governante, qual é o político que melhor representa as suas ideias, né, a sua visão de mundo, seus interesses individuais, né? E a crítica a formas de governos absolutistas e autoritárias, ou seja, a crítica ao absolutismo vai estar presente aí durante todo esse processo, né? E por último, o constitucionalismo, que é o que? A defesa da Constituição. Um país tem que ter uma Constituição. Quando a gente fala em governo absolutista, não havia Constituição. O rei fazia o que ele queria, né? Mas quando a gente fala de um governo parlamentar, de um governo republicano, né? A gente necessariamente tem que ter uma Constituição para que nenhuma lei seja criada fora dos parâmetros dessa Constituição, para que nenhum governante trabalhe fora dos parâmetros dessa Constituição, né? A Constituição vai ser a garantia do direito individual, vai ser a garantia do que a gente chama de Estado de Direito, ok? Enfatização na importância de uma Constituição escrita, né? Por que uma Constituição escrita, pessoal? Porque o que está escrito não muda, né? Pode-se mudar a interpretação, mas o texto, ele permanece lá imutável, né? É uma garantia de que, por exemplo, um governante não... Vamos imaginar, por exemplo, o que eu posso imaginar? Vamos imaginar que um dia o presidente acorda e fala que todo mundo vai ter que usar boné para trás, né? Todo mundo da nação vai ter que usar boné para trás. E vai dizer que isso é uma questão de nacionalidade, né? De pertencimento à nação. Isso pode? Não pode. Por quê? Porque isso fere a liberdade individual, né? E o que garante essa liberdade individual? O texto da Constituição, ok? Se a Constituição não estiver escrita, um dia o governante pode falar, não, essa liberdade individual vai só até aqui, na questão do boné para trás, né? O seu direito não abrange essa área aí e você vai ter que usar o boné para trás. Tá muito... tá meio confuso, mas eu acho que tá dando para vocês entenderem a ideia, né? A Constituição é escrita para garantir que o direito da pessoa seja respeitado, seja valorizado, independente da época, ok?
e a proteção dos direitos fundamentais por meio dos princípios constitucionais. Ok? É isso, pessoal. Vamos ver aqui alguns exercícios esses que serão passados em sala, né, já com a correção. Vamos lá. A primeira pergunta: como o iluminismo abordou a questão do conhecimento, destacando a ênfase na razão e a combinação entre racionalismo e empirismo? O que a gente pode estar respondendo? O iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, valorizou a razão como principal fonte de conhecimento. Essa corrente filosófica combinou o racionalismo, baseado na lógica e razão como caminhos para a verdade, com o empirismo, que privilegia a experiência sensorial como fonte de entendimento. Essa abordagem buscou conciliar a reflexão lógica com a observação empírica para fundamentar as ideias e promover avanços no conhecimento. Ok? Dentro ainda daquele tema lá que a gente tinha comentado, beleza? Vamos lá, questão 2. Quais foram as principais críticas do iluminismo em relação ao poder absoluto do Estado e da Igreja? E como essa corrente defendeu a autonomia individual e a liberdade de pensamento? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? O iluminismo questionou vigorosamente o poder absoluto exercido pelo Estado e pela Igreja. Pelo Estado, né? Pelo rei, representado na figura do rei. Criticou a imposição arbitrária de dogmas religiosos e políticos, defendendo a autonomia individual e a liberdade de pensamento como direitos fundamentais. A busca por uma sociedade baseada na razão e na liberdade individual era central para essa crítica, influenciando movimentos que buscavam limitar o poder e promover os direitos individuais, né? Então a questão da igualdade de direitos vai ser algo muito importante dentro do iluminismo, beleza? A questão 3. Como o iluminismo expressou sua crença no progresso humano, científico e social? E qual era a visão otimista em relação à capacidade da razão humana? O que a gente pode estar respondendo nessa pergunta, galera? O iluminismo expressou uma firme crença no progresso humano, científico e social. Os iluministas eram otimistas em relação à capacidade da razão humana de conduzir a sociedade a um estado mais avançado e justo. Eles acreditavam que o conhecimento, a educação e a aplicação da razão poderiam levar a avanços significativos em diversas áreas, proporcionando um futuro melhor para a humanidade. Beleza? A questão 4 aqui. Como o iluminismo abordou a questão do humanismo e do universalismo, destacando a valorização da dignidade humana e a aplicabilidade de princípios éticos a toda a humanidade? Que resposta que a gente poderia estar colocando aqui, galera? O iluminismo foi marcado pela valorização da dignidade humana e pela defesa de princípios éticos universais. Os iluministas acreditavam que todos os seres humanos possuíam direitos inalienáveis, intransferíveis, né? Independentemente de sua origem ou posição social. Essa perspectiva humanista contribuiu para a promoção de ideais universalistas, ou seja, ideais, né, que defendem que direitos estão relacionados à condição de ser humano, não à classe social que você pertence, às suas propriedades, nem à sua origem, né? Nada disso. É uma questão universal. Todos os seres humanos têm direitos, têm os mesmos direitos, né? E quando a gente fala em perspectiva humanista é o quê? É uma visão de mundo que valoriza a figura humana, ok? Influenciando movimentos que buscavam a igualdade e a justiça para toda a humanidade, beleza? Questão 5. Como o iluminismo tratou a questão da tolerância religiosa, defendendo a liberdade religiosa e a separação entre religião e Estado? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? O iluminismo foi um defensor ardente da tolerância religiosa. Os iluministas buscavam a liberdade religiosa, o respeito às diferentes crenças e a separação entre as esferas religiosa e estatal. Criticavam a intolerância religiosa e a imposição de dogmas, promovendo a ideia de que a diversidade de crenças deveria ser respeitada e protegida dentro de uma sociedade justa. Beleza? A questão 6 aqui, ó. Qual era a ênfase do liberalismo nos direitos individuais inalienáveis e como essa corrente reconheceu os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade? O que a gente pode estar respondendo aqui sobre o liberalismo, galera?
O liberalismo enfatizou fortemente os direitos individuais inalienáveis, reconhecendo os direitos naturais à vida, à liberdade e propriedade como fundamentais. Essa corrente política e filosófica defendeu a proteção desses direitos como princípio central para uma sociedade justa e livre. Beleza? A questão 7 aqui, né, galera? Como o liberalismo abordou a questão do Estado de Direito e a necessidade de limitar o poder para proteger os direitos individuais? O que a gente pode estar respondendo sobre isso? A limitação do poder. O liberalismo defendeu a supremacia da lei sobre o poder arbitrário, ou seja, a lei ela vai valer mais do que a vontade do governante, né? A Constituição ela vai valer mais do que a vontade do governante, beleza? Promovendo o Estado de Direito, ou seja, um governo que garanta ao indivíduo os seus direitos, né? Seus direitos inalienáveis, seus direitos humanos, né? Promovendo o Estado de Direito como garantia fundamental dos direitos individuais, né? Então, o que o liberalismo vai defender? A lei sobre o poder arbitrário. A lei valendo mais do que o poder do governante, promovendo o Estado de Direito como garantia fundamental dos direitos individuais, beleza? Essa corrente enfatizou a necessidade de limitar o poder do Estado para proteger as liberdades individuais, evitando a arbitrariedade e garantindo a justiça. Fechou, galera? A questão 8, estamos aqui chegando ao final. Como o liberalismo promoveu a economia de mercado e a livre iniciativa, confiando nos princípios do livre comércio e da propriedade privada. Esses dois princípios aqui, né, pessoal, que são fundamentais quando a gente fala sobre liberalismo, o livre comércio e a propriedade privada. Vamos lá. O liberalismo foi um defensor ativo da economia e do mercado, da economia de mercado, perdão. O liberalismo foi um defensor ativo da economia de mercado e da livre iniciativa. Essa corrente política confiou nos princípios do livre comércio e da propriedade privada como meios eficazes para promover o crescimento econômico e garantir a liberdade individual na esfera econômica. Beleza, galera? Vamos lá. A questão 9. Como o liberalismo abordou a questão da representação política, defendendo a representação política e criticando formas de governo absolutistas e autoritárias, meio que a resposta já está na própria pergunta, né? O que a gente pode estar respondendo aqui? O liberalismo defendeu fortemente a representação política como pilar essencial para o governo democrático. Crítico de formas de governos absolutistas e autoritárias, essa corrente promoveu a participação popular na tomada de decisões, né, defendeu a democracia, buscando assegurar a legitimidade do poder por meio da representatividade. O que é representatividade, pessoal? É democracia, né? A questão 10. Qual foi a importância dada pelo liberalismo ao constitucionalismo, destacando a enfatização na necessidade de uma Constituição escrita e a proteção dos direitos fundamentais por meio de princípios constitucionais? Olha, galera, o que a gente pode estar respondendo aqui, hein? O liberalismo atribuiu grande importância ao constitucionalismo. Enfatizando a necessidade de uma Constituição escrita, essa corrente defendeu a proteção dos direitos fundamentais por meio de princípios constitucionais. A criação de documentos constitucionais tornou-se uma maneira crucial de estabelecer limites ao poder estatal e garantir os direitos individuais na sociedade. É isso aí, pessoal. Terminamos então aqui nossa primeira aula, né, do 8º ano de 2024. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa a curtida, o comentário, compartilha, né, se inscreve, faz a coisa toda aí para nós. Tamo junto e até a próxima. Valeu!